Olá, obrigado pela companhia. Estamos aqui em mais um Região, pela TV União, para todas as cidades que recebem o nosso sinal em digital. E é um prazer hoje conversar com o vereador de Vargem Grande do Sul, Gustavo Bueno. Seja muito bem-vindo, obrigado pela presença. Magalhães, sem dúvida, quero te agradecer pela oportunidade. Mais uma vez nós estamos juntos aqui conversando e fico à disposição de você. Cumprimento também todos os telespectadores da TV. Obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos a sua presença. O Gustavo, ele é o vereador mais jovem da história de Vargem Grande do Sul. Ele é do Partido Liberal, PL, e tem sido muito combativo em diversas pautas que tem apresentado. Nós vamos conhecer essas pautas, as ideias que ele defende aqui nesse espaço que é um espaço democrático. Bem, Gustavo, vamos começar falando um pouquinho da situação da saúde, né? Você tem um projeto de lei sobre a divulgação de listagens de pacientes que aguardam por consultas e procedimentos na rede pública. O que é que motivou essa iniciativa? Magalhães, esse projeto eu tive como objetivo justamente buscar mais transparência nessas filas de espera, em razão de vir recebendo pela população várias reclamações. Pessoas que estão aí há muitos anos aguardando nas filas de espera por uma consulta com um especialista, por um exame, e justamente para que a gente possa ter mais clareza em relação a isso, eu apresentei esse projeto. Infelizmente, veio a ser rejeitado pela maioria dos vereadores, né? Então, é algo que realmente nos entristece, porque o que busca esse projeto é única e exclusivamente tornar público aquilo que já existe, que é uma fila de espera regular, né, que tem todo um controle por parte do Departamento de Saúde. Então isso facilitaria para que as pessoas pudessem ter compreensão daquilo que está acontecendo, de como está movimentando essa fila de espera e qual a sua posição para que esses exames pudessem ser realizados. Vale dizer que esse projeto também respeitava a Lei Geral de Proteção de Dados, então algo que não traria qualquer tipo de constrangimento às pessoas que aguardam nessas filas, muito pelo contrário. É transparência, não tem custo, né? Não teria um custo para o executivo, muito pelo contrário. É uma forma de trazer à população clareza em relação a essas filas. Gustavo, e por que esse projeto foi rejeitado pelos vereadores? Magalhães, confesso que me estranhou muito quando nós tivemos a rejeição desse projeto na Câmara Municipal, visto que é de interesse público, né? É algo que toda a população clama diariamente e é de conhecimento da maioria dos vereadores que há pessoas aguardando há muito tempo nessas filas. Particularmente, não tive até o momento, alguns vereadores justificaram que poderia ser pelo custo que isso traria ao executivo, que não existe, né? Isso não passa de uma inverdade, porque, como eu disse, é uma lista que já existe. O que nós faríamos é tornar isso público. Agora, uma coisa que nós precisamos refletir é se há algum tipo de benefício ou favorecimento a algum tipo de pessoa no departamento. Nós precisamos pensar que isso já comprovadamente, né, em grupos de Facebook, em conversas, né, na rede social, você já pode identificar pessoas agradecendo determinados vereadores por ter conseguido lhe ajudar em algum procedimento de saúde. E isso é algo que realmente nos preocupa, porque fere o direito de acesso à saúde de toda uma população que necessita, e aqui sem qualquer tipo de privilégio. Nós precisamos olhar a prioridade, quem realmente precisa do procedimento e deve ser atendido, né? Então, realmente me estranha muito que tenha havido essa rejeição por parte dos vereadores. Essa sua afirmação leva a crer que a falta de organização, né, da criação de uma lista está beneficiando determinadas pessoas ou determinada pessoa. É isso mesmo? Não tenha dúvida que, inclusive, como já citado por munícipes, na tribuna da Câmara Municipal, nós temos uma espécie de antessala para vereador. É algo que nos preocupa muito e não estou aqui denunciando uma ou outra pessoa. Agora, é fato que quando se procura determinados vereadores, pelo que diz inclusive a própria população em publicações nas redes sociais, isso a gente tem como provar, há uma espécie de atendimento priorizado. Então nós precisamos realmente se atentar a isso, porque está ferindo o direito de acesso à saúde de toda uma população. Então a divulgação dessa listagem prejudicaria um suposto esquema dentro da saúde. Eu particularmente entendo que trazendo essa clareza é uma forma de coibir práticas indevidas, né? E assim, se não há qualquer tipo de prática indevida, a aprovação dessas listagens traria maior tranquilidade à população, compreensão da sua posição na fila e, sobretudo, transparência daquilo que é primordial na vida de cada um de nós, é a saúde. Então, espero que nós possamos
num outro momento, numa nova oportunidade, rever e, quem sabe, aprovar essas listas. O vereador vai insistir nesse projeto? Eu pretendo dar continuidade, já tive fazendo uma consulta ao IGAM, que é o órgão que presta assessoria, né, para a Câmara Municipal, para verificar a possibilidade de repente, nós apresentarmos esse projeto como um projeto de iniciativa popular, já que pela Câmara eu não consigo apresentar nesse ano novamente. Se não for nesse caminho, no ano que vem vou com certeza trazer esse projeto para que a gente possa fazer esse debate e, quem sabe, ter essas listas de espera, porque, como eu disse, transparência é algo realmente importante, né? Nós não podemos tratar a saúde como negócio, e sim como algo que leva à população maior clareza em relação aos seus procedimentos, enfim, é vida, né? A saúde é vida, então nós precisamos ter essa consideração. Quais outros segmentos dentro da saúde que preocupam o vereador? Hoje eu vejo que nós precisamos avançar muito em relação a procedimentos como fisioterapia. Eu tive a oportunidade de ser presidente do Grupo Mão Amiga, uma entidade que atende inúmeras pessoas na nossa cidade, inclusive com o serviço de fisioterapia, e que muitas pessoas já me trouxeram que estão há anos aguardando na fila para ser consultado. Então nós temos esse projeto em relação às consultas com especialistas, aos exames e cirurgias se tornar público, mas também uma preocupação de como diminuir essas filas em relação à fisioterapia. E como é a atuação do vereador em relação ao Hospital de Caridade, que sempre apresenta problemas financeiros, de gestão, né? Isso acontece com todos os hospitais filantrópicos do Brasil, não é uma exclusividade do Hospital de Vargem Grande do Sul. Mas como é que o vereador analisa, né, o papel do Hospital de Caridade no sistema de saúde de Vargem Grande do Sul? Eu vejo que o nosso hospital precisa sim de uma atenção maior por uma questão muito simples. Hoje nós temos uma dificuldade na comunicação entre as unidades de saúde, o PPA e o hospital. Então, às vezes a pessoa procura primeiro a unidade de saúde do bairro, acaba sendo direcionada por não ter condições, né, da unidade fornecer o atendimento para o PPA, às vezes no PPA acaba encaminhando para o hospital. Então o que a gente consegue notar é que tudo deságua no hospital, né? Todas as questões de saúde, ainda mais quando se agravam, decorrem, né, dessa necessidade de se passar pelo Hospital de Caridade. Então eu tenho buscado, já antes de ser vereador, pude contribuir trazendo emendas parlamentares, né, com a parceria que a gente tem com alguns deputados federais, e agora como vereador, além evidentemente de continuar esse trabalho com deputados para fazer a captação de recursos, tem uma proposta para poder aumentar as emendas impositivas dos vereadores. Então, a nossa ideia é aumentar de 1,2% para 2% as emendas impositivas dos vereadores. Isso é algo que hoje representa em torno de 162 mil. A ideia, aumentando para 2%, deve chegar em torno dos 300 mil reais. E aí nós temos mais condições, enquanto vereador, de realmente ajudar não só o Hospital de Caridade, mas todas as áreas do município. E aí você tem uma certa independência em relação ao próprio Poder Executivo, que ajuda o hospital, é responsável, salvo engano, pela maior fonte, né, do hospital hoje, mas nós precisamos ampliar isso. O vereador não acha que, tudo bem, as emendas elas são importantes, mas elas são pontuais. Elas não compõem um planejamento de longo prazo das finanças do hospital. Não existe uma ideia de se fazer algo mais duradouro, né, no que diz respeito a repasse de recursos para o hospital, para não ficar dependendo de as emendas pingadinhas, né? Cada deputado que vem traz um pouquinho e tal, e depois, fora do período eleitoral, pré-eleitoral, essas emendas elas são reduzidas. Então não há uma ideia mais perene para o hospital? Eu imagino, e isso é algo que defendo já há algum tempo, que nós podemos seguir numa linha de ter um diálogo com o Executivo, quem sabe até cedendo parte dessas emendas, para que realmente faça-se uma transferência ao hospital desses recursos. O grande problema é que nós precisamos dessa compreensão também do Poder Executivo para que aumente esses repasses e, consequentemente, o hospital receba mais recursos. Em relação à tabela do SUS, né, federal, mas também agora nós temos a tabela do SUS paulista que vem para incrementar esses serviços, nós precisamos fazer uma discussão, com certeza levar essa reivindicação ao Ministério, à Secretaria, para que aumentem esses repasses. É algo que já vem se estendendo há muitos anos, mas é um debate, né, um diálogo que a gente quer buscar fazer, justamente pleiteando esse aumento nos repasses. E, vereador, recentemente foi aprovado na Câmara um projeto de lei contra o nepotismo, que é o emprego de parentes de primeiro grau na estrutura. Qual foi a sua posição nessa votação?
Magalhães, como todas as posições que eu adotei até esse momento, eu optei por seguir a coerência e aquilo que rege a administração pública. Nós precisamos olhar para um aspecto de legalidade, de impessoalidade, de moralidade das nossas ações para não cair em erro. Então eu votei favorável a esse projeto, que é inclusive de autoria da vereadora doutora Vanessa. Então nós precisamos identificar, junto ao Executivo, à Controladoria Interna do próprio Poder Executivo, uma forma de coibir essa prática. Afinal, como eu disse, é uma questão de moralidade, além da questão de legalidade, na questão constitucional, que a gente também precisa olhar, mas é imoral você pensar que tem no quadro de servidores da prefeitura, né, dos cargos de confiança, pessoas que estão pelo vínculo com o prefeito, né, uma questão de parentesco. E nós estamos gravando esse programa na terça-feira, o projeto chegou à Câmara, o vereador ainda não teve acesso, mas qual a sua expectativa? Olha, nós tivemos há pouco, né, uma notícia de que houve o veto por parte do prefeito, foi aprovado por unanimidade na Câmara Municipal, teve uma análise da Procuradoria da Câmara que deu o projeto, melhor, que concedeu a constitucionalidade do projeto, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Câmara Municipal, que é composta pelo vereador Paulinho, pelo vereador Rafael, pelo vereador Wagner, também deram um parecer favorável ao projeto. Então a gente tem uma série, né, de ações, de trâmites dentro da Câmara Municipal que respaldaram inclusive o nosso voto pela constitucionalidade do projeto. E agora veio um veto do prefeito e que nós vamos precisar analisar ao longo dos próximos dias também para votar, para manter ou para derrubar o veto. O vereador, no início do mandato, né, houve uma polêmica acerca da cobrança do IPTU, né, em Vargem Grande do Sul, e o vereador coloca esse como um tema dos mais relevantes. Então, qual a sua avaliação sobre a atual política tributária do município e quais mudanças o vereador defende nesse sentido? Magalhães, nós temos um problema que vem assolando, né, a população desde 2017 em razão da atualização da planta genérica. E desde então, o ex-prefeito Amarildo estabeleceu, ao longo dos anos, né, enviou para a Câmara um projeto que estabelecia um limitador. Porém, em alguns anos, foi identificado pelos vereadores que mesmo com a aprovação desse limitador, várias pessoas, vários munícipes estariam recebendo acima desse valor. Porque com a atualização da planta genérica é natural que você tenha um novo código tributário, isso tem uma análise sobre os imóveis e teve um aumento assim realmente muito alto, muito grande, que pesou muito no bolso do cidadão. E em razão desse limitador, mesmo tendo sido aprovado pela Câmara em alguns anos não ter sido aplicado na sua totalidade, em 2024 a Câmara rejeitou esse limitador, o que fez com que o prefeito executasse, né, na sua integralidade essa atualização da planta genérica, o que acabou ocasionando aumentos de 100%, 120% em alguns imóveis. Em 2025, e por isso da discussão que eu levantei no começo do ano, nós queríamos buscar um formato onde a prefeitura pudesse congelar esse aumento ou uma outra iniciativa que não levasse a população, pelo menos nesse ano, esse aumento em razão de nós termos tido nos últimos anos aumentos abusivos, que eu considero que foram exorbitantes. Então o que eu buscava era isso, um formato, seja um congelamento, seja algum mecanismo, né, que nesse momento não levasse a população um novo aumento. E aí foi identificado mais recentemente que alguns imóveis tiveram inclusive aumento de 347% nesse ano, que a correção seria apenas a inflação de 4,68%. Então é algo que nós estamos acompanhando, foi feito inclusive requerimento através da Câmara Municipal e a gente quer realmente que essa discussão possa se estender, afinal está pesando demais no bolso do cidadão. Então nós precisamos ter essa compreensão de que a atualização da planta genérica teve um impacto muito grande aos munícipes e agora nos próximos anos a gente precisa pensar numa forma de retroceder em relação a isso, de tirar o pé realmente e poder trazer à população um fôlego quanto a esses aumentos no IPTU. O Região faz agora um breve intervalo, voltamos daqui a pouco com o vereador Gustavo Henrique Bueno, do PL de Vargem Grande do Sul. Até já. Primeira Copa TVU CRC Silcar Pneus de Futebol Society 35+. Ao vivo da Esportiva, jogos todos os sábados a partir das 3 da tarde. E os próximos confrontos são 24 de maio, Santo Antônio versus Nova Onda e Mantiqueira versus São José. Apoio
CRC Silcar Pneus, patrocinadora oficial da primeira Copa TVU de Futebol Society na Esportiva. Venha nos fazer uma visita. Euromarcas, a loja de carro mais completa da região. Venha nos fazer uma visita, em breve, de casa nova. Batiscap Baterias. Aqui você conta com a linha completa de baterias, troca de óleo e serviços mecânicos em gerais. Pensou bateria? Pensou Batiscap. Baratão da construção. Mês de maio deu a louca no patrão. Produtos com até 30% de desconto. O preço certo para a sua obra. A Demicon, a maior administradora de consórcios do Brasil. O consórcio é a maneira mais fácil de você adquirir bens sem juros e sem entrada. Crédito ou investimento é aqui na Demicon. RR Carvalho, soluções financeiras, financiamento e refinanciamento de veículos. Venha, não feche seu negócio sem consultar nossas taxas. Financiamento e refinanciamento de carro, caminhões, motos e utilitários. Drogaria Total, Unidade São Cristóvão, a farmácia do Ney aqui na Vila Brasil. Venha nos fazer uma visita. Será um prazer em receber você e sua família. Estamos aqui apoiando o campeonato da TV União. Yes, comunicação visual, painéis, fachadas, envelopamentos de veículos comerciais e adesivos. Conheça o nosso serviço, vem pra cá. Imobiliária Braido, em São João da Boa Vista e Aguaí, o seu imóvel está aqui. União Telecom, experimente o futuro da conectividade. Departamento de Esportes e Prefeitura Municipal. Realização TV União. A cada dia temos uma nova chance de recomeçar. E em cada passo rumo ao futuro, estaremos ao seu lado, compartilhando histórias, sorrisos e te apoiando na missão de transformar metas em qualidade de vida. Em 2025 e sempre que precisar, conte com quem entende de você. Presente em cada recomeço. Aqui tem saúde. Aqui tem Unimed. Se você deseja fazer sua inscrição no INSS, fique aqui e veja como proceder. Este serviço é realizado totalmente à distância e você não precisa ir ao INSS. Lembrando que se você já for cadastrado no PIS, ou no PASEP, ou no NIS, esse já é o seu número de inscrição também para o INSS. Ligue para o número 135, tendo em mãos o seu RG, o seu CPF e a sua carteira de habilitação ou carteira de trabalho. Esse serviço é gratuito, você não paga nada e o serviço está disponível de segunda a sábado, das 7 horas da manhã até as 22 horas. E obtendo o seu NIT, que é o número de identificação do trabalhador, você já poderá começar a contribuir para ter direito a vários benefícios do INSS. Em caso de dúvidas, procure um advogado de sua confiança. Primeira Copa TVU CRC Silcar Pneus de Futebol Society 35+. Ao vivo da Esportiva, jogos todos os sábados, a partir das 3 da tarde. E os próximos confrontos são 24 de maio, Santo Antônio versus Nova Onda e Mantiqueira versus São José. Apoio CRC Silcar Pneus, patrocinadora oficial da primeira Copa TVU de Futebol Society na Esportiva. Venha nos fazer uma visita. Salão de Beleza Donas Di. Revele a beleza que há em você. Venha conhecer o salão mais completo de São João da Boa Vista e região e ter o seu dia de princesa. Clínica Veterinária 24 Horas Mascote Companhia. A maior e a melhor estrutura para o seu animal. Venha nos conhecer. Grupo Prever. A maior e melhor assistência funerária do Brasil.
Estamos localizados em frente à Santa Casa de São João da Boa Vista. Venha nos visitar e conhecer os nossos planos. Boilene, EPIs, mangueiras, correias, Brasil e ferramentas. Precisando de algo? Entre em contato conosco. Black News Moto, se você gosta da sua moto, venha para cá fazer a sua revisão. E você que fizer a sua revisão vai ganhar uma caneca da G personalizados. Eu e minha família cuidando da sua. Marmoraria Muniz, há mais de 25 anos em São João da Boa Vista, com mármores e granitos de qualidade. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Petinat fios e cabos conectando você com qualidade. Associação Comercial, valorize o comércio local. Sua compra faz a cidade crescer. São João é tudo de bom. Departamento de Esportes e Prefeitura Municipal. Realização TV União. Você já ouviu falar sobre as facetas em resina composta? Se não, fica aqui comigo, porque esse pode ser o segredo para transformar o seu sorriso de forma rápida e segura. Mas olha, tem muita dúvida espalhada por aí sobre esse procedimento. Então que tal a gente fazer um quadro rapidinho aqui de mitos ou verdades? Primeira pergunta, elas resolvem qualquer problema estético, seja de formato, cor ou posicionamento dentário. Bom, esse é um mito. Cada sorriso é único e todo tratamento tem suas indicações e contraindicações. Por isso é muito importante passar por uma avaliação prévia com um dentista de confiança. Segunda, as facetas em resina duram para sempre. Esse também é um mito. Elas podem sim durar muitos anos, mas isso depende da alimentação, dos cuidados, dos hábitos e da rotina de higiene oral e visitas regulares ao dentista. Posso comer e beber normalmente? Verdade. Porém, é preciso evitar morder alguns alimentos mais rígidos ou alguns hábitos também como roer as unhas, utilizando os dentes restaurados para não comprometer a durabilidade. Quarta, ficam amarelados com o tempo. Isso depende. Se o procedimento for bem realizado e se você seguir corretamente todas as orientações de higiene bucal e de manutenções periódicas, as facetas podem durar e permanecer bonitas por muito tempo. Quinta, não precisa desgastar os dentes naturais. Bom, isso depende, pois cada caso é um caso, mas sendo bem planejado e executado, é possível sim preservar o máximo da estrutura dos dentes naturais. Sexta e última pergunta, qualquer dentista pode fazer as facetas em resina? Essa é uma verdade, mas a excelência exige conhecimento, técnica, habilidade e total respeito à sua saúde bucal. Escolha bem o profissional que vai ficar responsável por mudar não só os seus dentes, como também a sua vida. Aqui na Cristal Odontologia, nós cuidamos de cada detalhe para transformar o sorriso com naturalidade e segurança. Então, quer saber se as facetas são para você? Agende uma avaliação. O Região já está de volta para toda a nossa região em sinal aberto e digital e também nas redes sociais. Hoje tenho o prazer de conversar com o vereador Gustavo Henrique Bueno, ele que é do Partido Liberal, vereador de Vargem Grande do Sul, o mais jovem da história e também um dos mais polêmicos aqui. E essa sua posição um pouco mais exaltada em determinadas pautas tem causado alguma surpresa nos seus eleitores e também tem causado algum ruído na sua relação com o Poder Executivo, vereador? Olha, Magalhães, desde a posse, quando nós fomos empossados como vereador, o prefeito, eu sempre deixei claro que a minha posição seria de coerência em defender aquilo que eu sempre trouxe como princípio até aqui e não deixaria isso para trás. Então, sempre deixei claro ao prefeito que aquilo que fosse bom para a cidade, aquilo que realmente trouxesse benefícios à nossa população, ele poderia contar com o meu apoio na Câmara Municipal. Agora, a minha função exige que eu fiscalize as ações do Poder Executivo e, consequentemente, em havendo irregularidades, em havendo alguns apontamentos que eu entendo que são feitos, que são necessários serem feitos, eu faço e isso, pelo menos da minha parte, não há qualquer tipo de comprometimento. Sempre deixo claro ao prefeito que aquilo que for bom para a cidade vai poder contar com o meu apoio, mas deixando bem claro a minha posição isonômica, defender aquilo que eu realmente fui eleito para fazer, que é fiscalizar, legislar e trazer benefício para a cidade. Não será um apoio acrítico, vereador, na justificativa do seu projeto de lei sobre transparência na saúde,
você menciona a atuação do Ministério Público. Então, como você avalia a judicialização da saúde no município e quais medidas legislativas podem reduzir esse fenômeno? Magalhães, por várias vezes fui procurado por munícipes, né, que trouxeram a dificuldade de ter acesso à medicação, a exames. Por muitas das vezes o departamento também, isso a gente precisa dizer, depende, né, de vagas que às vezes são submetidas ao Estado. Então isso acaba gerando muitas ações, né, no âmbito do Poder Judiciário para que as pessoas pleiteiem e consigam ter acesso realmente àquilo que é de direito, que é a saúde digna, de qualidade. Então, nós temos tido várias ações nesse sentido, né? Talvez isso seja algo que se estenda a outros municípios, mas em Vargem, de fato, muitas ações, muitos questionamentos, né, no âmbito do Poder Judiciário em razão dessa dificuldade de ter acesso aos procedimentos na saúde. Recentemente houve uma sessão interrompida após um bate-boca entre vereadores, né, e durante a discussão do projeto que alterava o nome da Guarda Civil Municipal para Polícia Municipal. Como autor do projeto, como é que você avalia o clima de tensão que se estabeleceu e também qual a opinião, né, sobre a forma como os debates têm sido conduzidos na Câmara? Porque a Câmara de Vargem Grande do Sul sempre foi muito pacata, nunca houve grandes discussões, embora o parlamento exista para isso, né? Essa é a finalidade da Câmara dos Vereadores, dos Deputados, do Senado, é o parlamento, onde se parla, se fala e também se discute. Então, por que isso pode ter causado essa repercussão tão grande na cidade de um bate-boca, né, de uma discussão acerca de um projeto? Magalhães, em relação ao projeto propriamente, né, essa mudança da nomenclatura de Guarda Civil Municipal para Polícia Municipal é algo que vem acontecendo em todo o país, tem tido sim uma questão jurídica, né, sendo discutida no Supremo, inclusive isso está em pauta, mas eu entendo que é um avanço importante porque a Guarda já faz, né, esse papel de policiamento ostensivo, comunitário, então é um reconhecimento justo a quem realmente faz e trabalha muito para defender a nossa população. Em relação aos debates, eu sempre defendi que a Câmara precisa estar atenta àquilo que está acontecendo, não só na cidade, mas no estado e no país. Então, em relação ao projeto da Guarda propriamente, nós estávamos na vanguarda da segurança pública trazendo esse projeto à discussão. Como você bem colocou, o parlamento é um ambiente de debates, mas não de ataques pessoais. E isso é algo que tem me preocupado muito, porque, infelizmente, quando nós levamos esses assuntos para a Câmara, é para debater e poder construir realmente boas políticas públicas, algo que realmente tem um impacto na vida das pessoas. Agora, alguns vereadores têm seguido por uma linha de atacar o âmbito pessoal, e isso certamente não vai levar a lugar algum. Eu não faço uso desse tipo de política, não vou usar desse expediente para seguir na minha atuação. Ainda sobre essa questão, na discussão sobre a mudança de nome da GCM, o vereador afirmou, entre aspas, que não pede bênção para o prefeito para determinar suas ações na Câmara. Então, como você equilibra a sua independência legislativa com a necessidade de diálogo com o Executivo para viabilizar os projetos importantes para a cidade, já que a atenção chegou também a esse ponto? Sim. Magalhães, como eu disse desde o início, eu sigo uma linha e nunca saí dela. Então, tento ser o mais coerente possível nas minhas ações. Quando questiono, é porque de fato há uma irregularidade. A título de exemplo, recentemente fiz um questionamento acerca dos uniformes escolares e tive a resposta de que esse ano a Prefeitura não fará o fornecimento dos uniformes à rede pública de ensino. Ou seja, é algo que a população aguarda muito, né? Os pais aguardam e a Prefeitura, por falta de planejamento, por questões financeiras, não vai fazer esse fornecimento. Então é algo que a gente precisa questionar, porque precisa-se desse planejamento, afinal nós não estamos falando de um assunto qualquer, mas sim de uma prioridade em relação à educação. Portanto, eu tento lidar, né, com o Executivo, mas também com os demais vereadores, da forma mais pacífica possível. Digo daquilo que são as minhas posições, né, nunca deixo de trazer quais são as minhas ideias, mas sempre que preciso fazer um debate coerente, né, dialogar sobre questões da cidade, faço com a maior tranquilidade, porque, como eu disse, sigo pelas minhas convicções. E qual é o seu real objetivo com o projeto de mudança de nomenclatura da GCM para a Polícia Municipal? Nesse primeiro momento, a nomenclatura ela é apenas uma mudança simbólica.
Então, de Guarda Civil Municipal para Polícia Municipal é uma mudança simbólica, mas que precede algumas ações, sobretudo em relação à captação de recursos. Quando a gente leva aos deputados, e aqui fazer uma consideração especial, que a nossa Guarda tem recebido muitos recursos fruto do trabalho do Partido Liberal em Vargem, é algo que realmente traz um respaldo maior, né, traz maior credibilidade, porque nota-se que o município tem avançado em relação às ações de segurança pública. Então a real intenção é o início, né, de uma mudança na nomenclatura, que já foi inclusive garantido pelo Supremo Tribunal Federal a possibilidade da Guarda fazer esse patrulhamento ostensivo, e a partir daí a gente possa continuar avançando em melhorias para esses policiais municipais. Então essa mudança de nomenclatura é na verdade o primeiro passo para tornar o corpo da Guarda Municipal em uma polícia, ter o verdadeiro poder de polícia. Exato. Que hoje ela atua na área patrimonial e ela presta outros serviços relevantes, né, para a Vargem Grande do Sul. A Guarda é uma instituição respeitadíssima na cidade, então ela passaria a atuar como polícia. Exatamente. Como o próprio Supremo Tribunal Federal garantiu, né, esse reconhecimento, essa legitimidade das guardas em fazerem um patrulhamento ostensivo comunitário, nada mais justo do que serem reconhecidos como policiais municipais, mas sobretudo para que nós possamos, ao longo dos próximos anos, trazer uma discussão de melhorias nas suas estruturas, trazer uma discussão em relação à equiparação de salário. Nós precisamos olhar que as guardas municipais hoje têm um salário muito aquém do que se é esperado. Então, esse é o início de uma discussão que nós pretendemos fazer, inclusive com deputados parceiros, para que possam levar essas demandas, esses pleitos ao Congresso Nacional e, a partir daí, boas mudanças possam vir para a nossa Polícia Municipal. Transformando a Guarda em Polícia Municipal, você vai aumentar o custo da Guarda. Não seria esse o principal problema identificado, né, nessa questão? Ou seja, o município não tem condições de arcar com essa despesa? Como hoje a mudança é apenas da nomenclatura, isso não é algo... Isso não implica ainda em despesas? Nesse momento não, né? Não é uma condição direta. Porém, nós já temos inclusive no Congresso Nacional algumas PECs que visam justamente incluir as guardas municipais, primeiro torná-las polícias municipais, mas incluir no rol das forças de segurança pública. E aí, consequentemente, é uma discussão que junto do Ministério da Segurança Pública, né, os deputados vão precisar construir isso para que repasse mais recursos à segurança pública nos municípios. O vereador tem defendido o reembolso para estudantes ao longo dos últimos anos. Inclusive foi uma bandeira sua de campanha, né, na sua campanha eleitoral. Você pode explicar como funciona atualmente esse sistema em Vargem Grande do Sul e quais as melhorias propostas, né, ou que já foram implementadas? Magalhães, vou levar um pouco mais, alguns anos atrás isso, né? Em 2022, quando ingressei na Faculdade de Direito, naturalmente comecei a ser questionado, né, por alguns amigos em relação ao reembolso dos estudantes, né? Começou-se um debate acerca do valor, porque naquele momento era apenas R$80 fixos, ou seja, se o aluno pagava R$200, R$250 no transporte, a prefeitura reembolsava em apenas R$80. Então, identifiquei que havia uma lei do reembolso de 2018 que previa inclusive correções de acordo com a inflação ao longo dos anos e que estava parado. Nós ficamos congelados nesses R$80 e que em 2023 eu tive a grata satisfação de conseguir que esse aumento fosse para R$150. Depois de um diálogo com o Poder Executivo, na época o prefeito Amarildo, nós conseguimos ter esse primeiro avanço. De lá para cá, algumas considerações que eu tenho feito, primeiro em relação ao valor, porque desde então nós continuamos nos R$150 fixos. O transporte em média está a R$350, mas o valor é esse, representando menos de 50% de reembolso aos estudantes. Mas ao longo dos anos, algo que tem causado um transtorno muito grande é o período para pagamento. Após a entrega da documentação, a prefeitura tem até 120 dias para fazer esse repasse aos estudantes, o que acaba sendo muito prejudicial para esse acompanhamento natural, né, da formação, porque, pensa, você entrega a documentação referente aos meses de fevereiro, março, abril, maio, junho, em julho a prefeitura pede essa documentação e aí só dali 120 dias que isso vai acontecer de fato, ou seja, você paga praticamente todos os meses por conta própria e após 120 dias da entrega da documentação que a prefeitura faz esse repasse. É algo que leva muito tempo e nós precisamos diminuir esse período, né? Algo que eu já fiz inclusive uma sugestão ao prefeito para que a gente possa tentar diminuir pelo menos para 60 dias, facilitando
essa formação dos alunos, né? Vereador Gustavo Henrique Bueno, do Partido Liberal de Vargem Grande do Sul, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço. Prazer. E nós vamos ficando por aqui, agradecendo a você que nos acompanhou até agora. Um grande abraço e até o próximo Região.